David, eu sou ligado ao LBCT, no setor de parasitologia, e eu vou trabalhar com vocês o Filoplatelmintes, a classe Tremátoda. Bem, antes de tudo nós temos que conceituar a helmintologia, que é o estudo dos helmintos, que são bem conhecidos pela população. Dificilmente você vai encontrar alguém que não tenha sido parasitado por algum tipo de verme ou que não conheça ninguém que já tenha sido parasitado. Então a gente sabe que eles são responsáveis por diversas patologias que vão acometer tanto humanos quanto animais e também vegetais, certo? São metazoários, são parasitas, como eu falei para vocês, de animais, vegetais ou podem ser também de vida livre. A classe tremátoda, especificamente, a gente vai reconhecer esses indivíduos através dos órgãos de fixação, que são dois órgãos, né? Duas ventosas, uma oral e outra ventral, que também é chamada de acetábulo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Tem um sistema digestório pouco desenvolvido, não possuem ânus, a excreção é exclusiva por protonefrídeos, são todos hermafroditas, com exceção do gênero Schistosoma. Os vermes que nós estudamos são os vermes da subclasse de Gineia, que são parasitos exclusivos de animais de sangue quente. Então nós vamos ter todos esses organismos endoparasitos de vertebrados. Com evolução indireta, o que quer dizer isso? Eles necessitam de um organismo como hospedeiro intermediário, outro organismo como hospedeiro intermediário, para que eles possam completar o seu ciclo de vida. E no caso dos tremátodas, eles vão ter como hospedeiro intermediário os moluscos. Então, alguns moluscos de vários gêneros, né, que são os caramujos, eles vão fazer poliembrionia dentro desses moluscos. O que é poliembrionia? Eles vão se transformar estruturalmente em outro tipo de organismo dentro dos moluscos para completar o seu ciclo de vida. Bem, dentre eles, o primeiro indivíduo que nós vamos falar é um indivíduo pertencente à família Faciulidae, que é o gênero Faciola. E o gênero Faciola ele é composto de duas espécies, Faciola gigântica e Faciola hepática. Faciola gigântica a gente observa aqui na letra A e Faciola hepática na letra B. As faciolas, elas são reconhecidamente parasitos do Velho Mundo. Então a gente vai observá-las na Ásia, na Oceania, na Europa. Mas faciola hepática, a gente vai encontrar além desse local, a gente só vai encontrar ela agora também nas Américas, diferentemente de faciola gigântica. Faciola gigântica a gente não encontra nas Américas, tá? Provavelmente esses indivíduos, tanto faciola gigântica quanto faciola hepática, vieram para o Brasil junto com o tráfico negreiro. Então, nos navios negreiros, que também traziam alimentos, além dos escravos, esses alimentos em forma de animais, né, que eram vivos, para aguentar a viagem de até 30 dias, 40 dias, 60 dias dentro de um navio, da África até aqui, então esses animais acabavam poluindo o ambiente, liberando os ovos, né, de faciola, e faciola hepática, ela encontrou o hospedeiro intermediário ideal para ela, que é um molusco do gênero Limineia. Já a faciola gigântica não encontrou esse hospedeiro intermediário ideal e acabou que ela não conseguiu obter sucesso aqui no Brasil, somente faciola hepática. Por isso a gente encontra a faciola hepática nas Américas e a gente encontra a faciola hepática também no Velho Mundo. Agora a faciola gigântica, contrariamente, a gente só vai encontrá-la no Velho Mundo. Não temos representante nenhum de faciola gigântica nas Américas. A faciola hepática ela vai causar uma doença chamada de faciulose. E ela vai ter como hospedeiros definitivos, como eu falei para vocês, ruminantes, e também alguns outros animais, como suínos e eventualmente o homem. Tem como hospedeiros intermediários moluscos, do gênero Limineia. Os principais representantes são Limineia columella, que nós vamos ter aqui na nossa região, principalmente aqui no norte do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo também. Limineia viatrix e Limineia cubensis. Bem, a morfologia desse indivíduo. Como eu falei para vocês, eles possuem duas ventosas, uma ventosa oral e uma ventosa na região mediana do corpo, que é a ventosa ventral, que é chamada também de acetábulo. A gente vai ver aqui também internamente que ele possui um útero e um ovário,
anterior aos testículos. Então aqui todas essas ramificações aqui posteriores são os testículos. O útero e o ovário ele é anterior aos testículos. Então ele vai ocupar o terço anterior do corpo. Nas regiões laterais, nós vamos observar várias ramificações, que são as glândulas vitelínicas. Quem são as glândulas vitelínicas? Para que elas servem? Para nutrir um embrião dentro do ovo. Então, se a gente observar nessa fotografia aqui, a gente vai ver um útero repleto de óvulos. Ó, a gente vê vários óvulos aqui nesse útero. Se a gente for olhar essa outra figurinha aqui, a gente vai ver uma anatomia externa do verme. A gente observa aqui na parte anterior uma projeção cônica na cabeça dele. E aqui a gente vê uma ventosa. Essa ventosa é a ventosa ventral ou acetábulo. Além da ventosa oral que está nessa região aqui. Lembrando também que o tegumento desses animais, desses organismos, eles são repletos de espinhos, que são importantes para a movimentação desses vermes. E também, além dos espinhos, né, para a movimentação, nós vamos ter as ventosas, que são muito importantes que são órgãos de fixação desses indivíduos. Bem, e o ciclo de vida desse organismo? A fáscula hepática é um verme que ele vai habitar os dutos biliares dos animais e de humanos. Nos dutos biliares, o que vai acontecer? Bem, uma fascícula, ela tem a expertise, vamos dizer assim, de se colocar até 2.000 ovos por dia. Então ela é muito eficaz, ela é muito prolígera. Ela consegue colocar uma quantidade enorme de ovos. Então, esses ovos eles vão sair com as fezes, né, a bile, elas vão estar juntas com a bile, porque ela está no canal biliar, vão sair com as fezes, e entre 10 e 12 dias, esses ovos vão embrionar. Então, esses ovos eles saem das fezes não embrionados. Somente aqueles ovos que têm contato com a água, então a gente vê aqui que tem um riozinho aqui, ó, uma aguinha, só aqueles ovos que têm contato com a água é que vão conseguir embrionar e formar um embrião dentro do ovo. Esse embrião, dentro de 3 semanas depois de formado, com o estímulo da luz solar, eles vão, aqui na cabecinha do embrião, possui várias células, que são células produtoras de enzimas. E essa luz solar vai estimular a liberação dessas enzimas. E essas enzimas vão atuar aonde? Sobre um opérculo que tem aqui no ovo, ó, se a gente observar aqui bem direitinho, tem tipo uma cabecinha aqui, ó, um conezinho. E essa cabecinha aqui, ela vai ser aberta para a liberação da larva, que é uma larva ciliada. E essa larva ciliada, ela vai nadar nesse ambiente aquático até encontrar um molusco do gênero Liminaea. Quando ela encontra um molusco do gênero Liminaea, ela penetra nesse molusco, ela perde todos esses cílios, e ali ela vai se transformar em outro tipo de larva, que são os esporocistos. Esses esporocistos, por sua vez, pessoal, eles vão dar origem a rédeas. Então, as rédeas vão surgir dentro dos esporocistos. Então, cada esporocisto vai dar origem de 5 a 8 rédeas, cada um. Então, essas rédeas, elas vão abandonar o esporocisto, porque o esporocisto também possui um poro de nascimento, vão abandonar os esporocistos e vão migrar para o hepatopâncreas do molusco. Onde que é o hepatopâncreas? São nas últimas espiras do molusco, aqui nessa região. O hepatopâncreas é o que corresponde ao nosso fígado, no caso o fígado dos moluscos, né? Ali, gente, elas vão receber nutrientes necessários para a formação das cercárias. Tá? As cercárias já é um outro tipo de larva. Quando elas se transformam em cercárias, geralmente aí aproximadamente 2 meses, né, 8 semanas, elas vão abandonar o molusco, ou seja, elas vão migrar do hepatopâncreas até o intestino posterior e vão ser liberadas através de vesículas pela pele, tanto faz pela pele do tegumento do molusco, ou também pelas fezes do molusco. E essas cercárias, elas vão nadar ativamente também na água ali, nadando, e entre 1 e 2 horas elas vão encistar. Então, como que elas vão encistar? Elas vão perder a cauda e vai ser produzida uma substância cistogênica,
que é produzida em várias células que estão presentes no tegumento das cercárias. Então, essas células cistogênicas vão ser responsáveis pela produção desse muco cistogênico, para que ela possa se encistar. E ela vai receber um outro nome, que ela vai ser chamada de metacercária. Essa metacercária ela vai se aderir à vegetação que está ali submersa, naquele banhado, naquele charco, ou ela vai atingir o fundo desse banhado. E os animais, ao se alimentarem, ao pastarem nessa região, vão adquirir a metacercária e vão adquirir a parasitose. No caso dos seres humanos, eles podem se contaminar se, porventura, essa água contaminada com as metacercárias forem utilizadas para a para que essas metacercárias, essa água pode ser utilizada para irrigação, né, para irrigação de vegetais que são cultivados em água, como agrião, alface hidropônico. Ok, pessoal? Quando o homem ou os animais adquirem a metacercária lá no duodeno, ela vai desencistar e esses indivíduos eles vão penetrar no intestino. Então a metacercária vai penetrar no intestino. Então elas vão cair na cavidade peritoneal. Na cavidade peritoneal elas vão migrar em direção ao parênquima hepático e vão perfurar o fígado. E elas perfurando o fígado, elas vão caminhar até os dutos biliares. E ali elas vão se transformar em verme adulto, reiniciando o ciclo. Ok, pessoal? Esse videozinho aqui ele mostra a saída da larva, né, do miracídio, através do estímulo da luz, né? Ó, abriu o opérculo e a larva é liberada. Olha lá, o opérculo do ovinho liberou a larva e a larva vai de encontro ao caramujo. Essa aqui é a larva, tá, pessoal? Ela é ciliada, ó. Aqui na parte anterior ela possui aquelas glândulas que são as glândulas de penetração também. Além das glândulas que produzem enzimas para liberação do miracídio, também possui glândulas para penetração no molusco. Bem, aqui a gente vai observar as cercárias. Como eu falei para vocês, as cercárias elas possuem várias células cistogênicas no seu tegumento. Se a gente observar também as cercárias, ela já é um parasito adulto em miniatura. Por quê? Ela já vai ter a ventosa oral e a ventosa ventral, uma projeção digestiva, que aqui a gente tem uma faringe, o esôfago e duas alças intestinais, que vão formar dois secos. Porém, eles não têm os órgãos sexuais ainda. E tem uma cauda, né? Já o verme adulto não vai ter a cauda. Então, o que acontece? Essas glândulas cistogênicas vão produzir uma substância mucosa que vai encistar o parasito. Então, essa larva, né, na verdade. Ela vai perder a cauda e vai se encistar e vai se transformar na metacercária. Então, aqui a gente vê a metacercária já formada. Então, ó, de uma cercária, a gente vai ter uma metacercária. Então, resumindo aqui o que eu acabei de falar para vocês, ó, os hospedeiros definitivos eles vão ingerir a água ou a vegetação que está ali submersa contaminada com a metacercária. As larvas vão escapar da membrana cística, que ela estava ali encistada, atravessar as paredes do intestino, cair na cavidade peritoneal e atingir o parênquima hepático. Em cerca de 6 dias ela já atinge o fígado. E qual é o caminho dessas facilas no fígado? Então, as facilas imaturas, elas vão cair no parênquima hepático, perfuram o parênquima e vão cavando túneis no parênquima hepático até atingir os dutos biliares, onde eles vão se transformar em vermes adultos. Mais ou menos 2 meses até atingir os dutos biliares. Então, nesse período, imagine o trauma que elas vão causando todo o parênquima hepático. É muito grande.
E qual é a patogenia desse organismo? Bem, a migração de uma grande quantidade de formas vai causar uma hepatite traumática. O que é essa hepatite? A hepatite é a inflamação do tecido hepático. A destruição do parênquima hepático, como eu falei para vocês, devido à migração dessas formas imaturas. Essas formas imaturas possuem, né, elas produzem uma quantidade grande de colagenase. Então, essa colagenase ela vai liquefazer os tecidos do fígado. Então, isso vai fazer com que perca uma quantidade grande de tecido. A lesão é muito grande. Então, na fase aguda, né, que a doença é dividida em duas fases, a fase aguda e a fase crônica, na fase aguda a gente vai observar a destruição do parênquima hepático, a ação mecânica dessas larvas ao migrar, elas carregam com elas bactérias do gênero Clostridium. As Clostridium perfringens são causadoras do tétano. Elas ficam em forma de latência no fígado dos ruminantes. Por quê? Como que os ruminantes conseguem adquirir o Clostridium, né? Professor, como que esse Clostridium está fazendo dentro do corpo do ruminante? O ruminante ele vai pastar, então a gente sabe que Clostridium, o habitat de Clostridium é o ambiente, é o solo. Então, como os ruminantes eles se alimentam muito rente ao solo, eles adquirem essas formas. E essas formas ficam inativadas no fígado, quietinhas ali. E pela ação das larvas passando por ali, elas acabam ativando essas bactérias. E essas bactérias acabam causando uma hepatite necrosante no parênquima hepático, toxemia pela liberação de toxinas dessas bactérias e leva o indivíduo parasitado à morte. Já a fase crônica, a gente tem a ação das larvas no parênquima e vai causar hepatomegalia. Por quê? Porque vai ocasionar uma congestão dos vasos sanguíneos. Por quê? Porque vai ocorrer uma substituição do parênquima hepática por tecido conjuntivo fibroso. Então, esse tecido conjuntivo fibroso e automaticamente a calcificação desses tecidos vai causar uma congestão nesses vasos. Então, causando uma congestão nesses vasos, vai ocasionar o edema. Então, o edema começa a acontecer quando você tem uma pressão muito maior dentro desses vasos e o órgão acaba aumentando de tamanho. Ocorre uma irritação no epitélio dos canais biliares devido aos espinhos. Lembra como eu disse para vocês que o tegumento deles é repleto de espinhos? Então, isso vai ocasionar uma irritação, uma colangite, que é uma inflamação dos canais biliares, e automaticamente leva também à hiperplasia do epitélio biliar. Uma obstrução dos canais biliares quando tem uma quantidade grande de indivíduos e vai causar icterícia. Então, a icterícia, como que ela é formada? A icterícia ela é ocasionada pelo acúmulo de bilirrubina. Essa bilirrubina que foi degradada dos eritrócitos, ela vai ser ligada à bile e vai ser levada junto com as fezes para o meio externo do organismo. Então, vai ser liberada ali. Quando os dutos biliares estão congestionados, não tem como se libertar da bilirrubina. Então, a bilirrubina acaba ficando no sangue, circulando no sangue, e ela vai ser depositada nos tecidos. E isso vai causar icterícia, que é o amarelão, tá? Nada mais do que um amarelão. A gente vai observar também uma hipoalbuminemia. O que é hipoalbuminemia? A hipoalbuminemia é devido à extensão de lesões do tecido hepático. Por quê? O tecido hepático é o principal produtor de albumina. E a albumina é uma proteína plasmática que ela faz o controle da pressão oncótica que ocorre dentro dos vasos sanguíneos capilares. Então, se você tem a falta da albumina, você vai ter uma queda na pressão oncótica e você vai ocasionar o extravasamento de líquido dos capilares em direção aos tecidos. E vai ocasionar esses inchaços aqui, ó, acúmulo de tecido, de fluidos nos tecidos, principalmente no canal submandibular. Então a gente vai observar um edema submandibular e um edema também nas pálpebras. Né? Em humanos a gente observa edema nas pálpebras. Bem,
Em humanos, especificamente, aqueles indivíduos que vivem em áreas endêmicas, eles estão sujeitos à icterícia, como eu falei para vocês, ó, esse indivíduo aqui está com amarelão, todo amarelo, coitadinho. A gente vai fazer uma anamnese nesses indivíduos, já que ele vive em área endêmica, a gente faz uma anamnese desses indivíduos e a gente vai observar, vai descobrir que eles consomem muitas hortaliças que são banhadas com essas águas contaminadas. Por quê? Porque existe a criação desses animais contaminados próximo a produção dessas hortaliças. O indivíduo ele vai ter febre, hepatomegalia, que é o órgão aumentado, como eu falei para vocês, devido à congestão, vômitos, urticária. Por que urticária? Porque o verme ele vai produzir várias toxinas, então essas toxinas elas tendem a criar antígenos, e esses antígenos, em resposta ao nosso organismo, causa a urticária. E a anemia, porque o verme também vai liquefazer uma quantidade grande de tecido hepático e também se alimentar de sangue, porque as bacilos elas se alimentam de sangue. As principais perdas econômicas que nós vamos observar nos animais de produção. Então, é devido à migração das larvas. Então, ó, quando a gente observa a necrose, ó, aqui as larvas passaram por aqui, a gente teve necrose do tecido hepático. Inflamação do tecido hepático, aqui a gente vê uma fascícula, a gente consegue observar ela fácil aqui. Calcificação dos canais dos dutos biliares, então calcificação, substituição por tecido conjuntivo fibroso, lembra que eu falei para vocês? Isso vai ocasionar uma rigidez maior no fígado, causando rigidez maior, uma pressão maior, né? O sangue passa com mais dificuldade e o órgão acaba inchando, então acaba dando hepatomegalia. Esse é um caso clínico que aconteceu em caprino, que eu trouxe para vocês. A gente observa aí a mucosa oral, ó, totalmente branca, indivíduo super pálido. Esse indivíduo veio a óbito, uma mucosa ocular também. O fígado, ó, fígado inchado, de caprino. Quando a gente abriu o fígado, ó, quantidade de facilos que saiu dali de dentro. Vou passar um videozinho para vocês mostrando essas fascículas sendo liberadas do fígado. Olha, pessoal, quantidade de facilo, ó, facilo aqui, ó. Olha a quantidade que vai saindo. Ó, é um verme foliáceo, ó, achatadinho. Projeção cônica aqui, ó, a ventosa, oral. Olha como é que ela utiliza a ventosa para poder se locomover. Esse outro videozinho aqui a gente observa a locomoção delas, ó, com as ventosas, olha só. Bem, e a sintomatologia da fasciolose? Bem, nos animais a gente vai observar a anemia, a perda de apetite, diarreia ou constipação, porque se você tem um canal biliar obstruído, a bile não passa, não consegue emulsificar as fezes, então as fezes elas acabam saindo muito duras ou com diarreia. Ocorre uma queda na produtividade, que é uma diminuição da carcaça desses animais. Esses animais acabam ficando magricelos, ó. Então a carcaça diminui, há uma perda desses animais, porque o produtor ele perde com esses animais. E esses animais contaminados, eles também vão contaminar, poluir o ambiente, porque eles vão eliminar mais de 2.000 ovos diariamente de cada facíola. Então, se o animal está parasitado com centenas de fascículos, imagina a quantidade de ovos que vai ser liberado no ambiente.
E a epidemiologia da fasciolose está ligada justamente a isso, aos animais que são portadores, à presença de moluscos, então tem que ter os moluscos ali do gênero Limineia, nesses embanhados, nesses charcos, nesses locais aquáticos. Lembra que eu falei para vocês que os ovos eles só vão embrionar se o ambiente tiver, se eles estiverem em contato com a água? Pois é, então se não for um ambiente aquático, não tem como o ciclo progredir. A distribuição da fasciolose no Brasil, a gente vai observar principalmente no Rio Grande do Sul, no Vale do Paraíba, do Rio de Janeiro e São Paulo, no Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Mato Grosso. Tá? A gente sabe que os locais de maior concentração, de maior ocorrência, a gente observa no Espírito Santo e no Rio Grande do Sul. Se no Espírito Santo, que é o sul do Espírito Santo, tem uma carga muito grande de facilo, de fasciolose, provavelmente a nossa região aqui também tenha. Só que nós temos, a nossa região é escassa em estudos de fasciolose. Então a gente não tem muitos dados correspondentes à fasciolose aqui no estado. Então, como eu falei para vocês, a ocorrência da doença está vinculada a fatores ambientais, como a temperatura. Então, se a temperatura está muito alta, chove demais, então choveu demais, embanhou aquele local, formou um charco, alagou aquele local. Tem ali o caramujo, proliferou caramujo, é um ambiente propício para a fasciolose. Está ligada também à altitude, então locais muito altos, com altitude elevada, costuma não ter fasciolose. Agora, locais mais próximos ao nível do mar, provavelmente a fasciolose está ali, com mais amplitude. Precipitação, que eu falei para vocês, choveu, embanhou, e a umidade. Bem, a presença dos moluscos, que é importantíssimo. Se não tiver um molusco, o elo da cadeia é quebrado. Então a gente vai observar que existem, principalmente o molusco Limineae, que é um molusco, digamos assim, oficial para a verminose, mas fascíola muito esperta, se não tiver o molusco do gênero Limineae e tiver outro molusco que é parecidíssimo com ele, só vai mudar a abertura da concha, o lado da abertura da concha, e for de um gênero chamado Fisa, ela também pode parasitar, porque em laboratório a gente sabe, a gente consegue contaminar facilmente esse molusco aqui com as larvas, com os miracídeos. E também Bionfalaria, que é o caramujo responsável pela xistossomose. Bem, pessoal, sobre os caramujos, eles são hermafroditas, têm um potencial reprodutivo muito elevado. Eles vão ser sempre encontrados às margens dos embanhados, dos charcos. Por quê? Porque eles se alimentam de microalgas. E as microalgas, elas precisam da luz, elas são fotossintetizantes, então elas vão situar-se na região do bordo, ali na região superior, da superfície da água. Então você vai encontrar os moluscos sempre ali, porque eles vão se alimentar dessas microalgas. São muito resistentes à dessecação. Se o embanhado secar, elas vão entrar em estivação. E se elas estiverem contaminadas com as larvas, o esporocisto ou as rédeas, elas também vão entrar em estivação. E com a volta das chuvas, que o banhado novamente se enche de água, o molusco ele sai de estivação e as larvas que estão presentes dentro dele também saem de estivação e continua o ciclo. O ciclo silvestre também é reconhecido, então a presença de roedores e lagomorfos, que são os coelhos, vão funcionar como reservatórios dessa parasitose também. Então eles vão como se eles fossem os ruminantes ali no caso. Então, pessoal, resumindo, época de chuvas, isso para os moluscos, tá? Época de chuva, há uma proliferação dos caramujos, eles vão se multiplicar com abundância de alimentos, porque vai ocorrer uma proliferação de microalgas também. Ovos nas fezes dos animais parasitados. Encontro de vários caramujos infectam eles, infectam os moluscos. Esses moluscos infectados vão liberar cercárias, as cercárias vão transformar-se em metacercárias, e as metacercárias contaminando a vegetação, automaticamente passa para os ruminantes,
ou os humanos, se for o caso. E o diagnóstico da fasciolose como é feito? Através do exame de fezes, um exame de fezes chamado pela técnica de Forsyth, ou chamado também de Wester ou 4 Tamises. São 4 peneiras que a gente coloca e faz a filtração dessas fezes. Pode ser feito também por imunodiagnóstico, através de ELISA e imunoblot, e o exame pós-mortem, nos abatedouros, né, nos matadouros, depois que o indivíduo morre, como eu mostrei para vocês aquele videozinho mostrando o fígado com várias fascíolas. Ocasionalmente elas podem parasitar, as larvas podem cair em outros órgãos, tá? Não necessariamente só no fígado, mas o local de predileção das larvas é o fígado. Você não vai encontrar a fascíola viva no músculo, por exemplo. Não vai encontrar, tá? Mas a larva pode atingir um outro local, um outro órgão, porque ela vai cair na cavidade peritoneal. Então ela pode cair no pâncreas, ela pode atingir o intestino, vários outros órgãos. Só não vai se desenvolver. Bem, e as formas de controle? O uso de facilicidas, que são os medicamentos para tratamento dos jovens. Então, os jovens vão ser tratados 2 vezes, no final do inverno e início do verão, e os adultos somente no fim do inverno. Por que no final do inverno? Porque do final do inverno até o verão, aí vão ser 2 meses mais ou menos, né? Para passar a primavera. Então, 2 meses é o tempo da larva imatura se transformar em verme adulto e começar a colocar os ovos. O controle dos moluscos, retirada dos moluscos, eliminação dos moluscos desses locais alagadiços, a drenagem dessas áreas e a limpeza desses canais. E o tratamento dos animais. Além disso tudo, pessoal, o controle também do transporte dos animais. Porque os animais contaminados eles podem ser transportados de um local para o outro, contaminando locais que até então não tinha a presença da fasciolose. Mas se tiver o caramujo presente ali do gênero Limineia, você vai ter a fasciolose estabelecida naquele local. Ok, pessoal? Proteção do homem evitando beber água proveniente desses alagadiços. Não consumir verduras cultivadas em locais onde é sabido que existe a parasitose nesses ruminantes. Quando eu vou no bandejão, eu já penso 2 vezes antes de comer um agrião, porque eu não sei como que elas limpam lá, como elas lavam, né, o agrião. Então já fica a dica aí para vocês. Se for um alface hidropônico também, a gente já fica meio assim, então é melhor não consumir. Tá? Então, não consumir vegetais aquáticos de locais onde é sabido de altas prevalências da parasitose. Ok, pessoal? Então a gente finaliza Facilide e agora a gente vai entrar na família Schistosomatidae. A gente vai estudar o gênero Schistosoma. A aula é um pouquinho extensa, tá, pessoal? Bem, a esquistossomose ela é causada por Schistosoma, a espécie Schistosoma manzoni. É um verme que vai viver nas veias mesentéricas ou nas vênulas do plexo hemorroidário. Vai causar hepatosplenomegalia devido à hipertensão do sistema porta. Lembra que eu falei para vocês da troca, da substituição dos tecidos por tecido conjuntivo fibroso e a calcificação, né, desses tecidos. Então a gente vai ter uma hipertensão naqueles locais, então a gente vai ter ocasionalmente a hepatomegalia. E a distribuição dessa parasitose está ligada diretamente a molusco do gênero Bionfalaria, que são esses bichinhos aqui que eu estou mostrando aqui. Ó. Bionfalaria é esse caramujozinho aqui, com a concha em espiral. O ciclo evolutivo dele é heteroxênico, ou seja, precisa no hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro definitivo é o homem e o hospedeiro intermediário são moluscos do gênero Bionfalaria. E qual é o ciclo de vida desses animais, desses organismos? Vamos começar então quando a cercária, quando o homem ele libera os ovos. Então, o parasita, o macho e a fêmea estão aqui copulados, eles vão migrar para as veias mesentéricas, lá no plexo hemorroidário. Então, onde que eles vão colocar os ovos? Então, aqui eu botei um corte histológico
do intestino grosso. A gente vai observar aqui a submucosa e a mucosa. E os indivíduos eles vão migrar até essa região da submucosa, onde eles vão colocar os ovos. Então, quando eles colocam os ovos aqui, as fêmeas colocam os ovos aqui, os ovos vão migrar até a luz intestinal. Essa migração que ocorre dos ovos daqui da submucosa até a luz intestinal demora mais ou menos uns 7 dias. Então, esse período de 7 dias é o período que o ovo vai migrar daqui da submucosa até a luz intestinal, é o período que o ovo vai embrionar. Ocasionalmente, esse ovo ele pode percorrer um caminho inverso, cair na corrente sanguínea e atingir outros órgãos e ir parar no fígado também, novamente, no sistema porta. E aqueles que atingem o lume intestinal, eles vão ser liberados junto com as fezes. Daqui a pouco eu vou falar também para vocês daqueles ovos que ficam retidos aqui nessa região, que eles não conseguem chegar ao lume intestinal dentro daquele período de 7 dias. Então, quando ele atinge a luz intestinal, ele vai ser liberado nas fezes. Então, liberou nas fezes, já embrionado, que eu coloquei 3 ovos aqui, que eles são diferentes de 3 espécies de xistossoma. Mas para nós só vai interessar a xistossoma monzoni. Por quê? Porque é o único que a gente tem aqui no Brasil. Mas para vocês saberem que existem também outras espécies, como xistossoma japônico, xistossoma hematóbio. Esse ovo, gente, ele também precisa do meio aquático. Então, no meio aquático, sob a influência da luz, vai liberar a larva ciliada. Essa larva, ela vai migrar, vai nadar ativamente ali naquele lago, naquele banhado, e vai atingir o molusco, do gênero Bionfalaria. Esse miracídio, quando chega dentro do molusco, ele perde os cílios, o envoltório ciliar, se transforma em um esporocisto primário. Dentro de 2 a 3 dias, ele vai dar origem a outros esporocistos dentro dele. Lembra que na fascícula dava origem às rédeas? Aqui, no caso de xistossoma, ele vai dar origem a esporocistos de segunda geração, esporocistos secundários. Esses esporocistos secundários, eles vão migrar também para a região do patopâncreas, a região intestinal do molusco, ali tem uma abundância muito grande de nutrientes. E lá pelo 14º dia vão dar origem a cercárias. Tá? Então esses esporocistos secundários vão dar origem a cercárias. Dentro de 30 dias, essas cercárias vão ser liberadas desses esporocistos através do poro de nascimento. Liberou essas cercárias elas vão migrar novamente, vão cair na hemolinfa do molusco, vão migrar para o intestino posterior e também vão sair em forma de vesículas do molusco. Essas cercárias, pessoal, diferentemente das cercárias de fascíola, lembra que a cercária de fascíola não tinha esse rabinho aqui, esses dois, um cortezinho como tesoura, era só um rabinho comprido. Essa cercária de xistossoma também é chamada de cercária furocercoide, devido a essa bifurcação aqui na cauda. Essas cercárias então vão nadar ativamente e elas vão encontrar o hospedeiro, elas vão penetrar na pele do hospedeiro. Então, através de glândulas que existem também na superfície anterior das cercárias, vão produzir enzimas e essas enzimas vão liquefazer o tecido do hospedeiro e vão facilitar a entrada delas através de movimentos rotatórios, que também existe um órgão nessa região anterior da cercária, aqui nessa região aqui, chamada de terebratório. E esse terebratório vai fazer com que a cercária gire em torno do seu eixo 360 graus e penetre na pele do hospedeiro. Penetrando na pele do hospedeiro, ela vai atingir a corrente sanguínea ou a corrente linfática e ela vai diretamente cair no coração, nos pulmões, voltar ao coração e chegar até o fígado e se alojar no sistema porta do fígado, das veias hepáticas. E ali vão se tornar em vermes adultos. Quando eles penetram, pessoal, quando a cercária penetra no organismo e cai na circulação,
ela vai ser chamada de esquistossômulo, tá? Esquistossômulo. Então, pessoal, um resuminho aqui, ó, da infecção. Ocorre a penetração da cercária, em torno de 15 minutos, formou o esquistossômulo, se transformou, né, em esquistossômulo. O esquistossômulo ele vai, através dos vasos, cair na linfa ou na corrente circulatória, vai atingir o coração, atinge os pulmões em 3 dias. Eles podem perfurar o parênquima pulmonar, né, os alvéolos pulmonar, perfurar o diafragma, cair na cavidade peritoneal e atingir o fígado, chegando até a veia porta, tá? Também pode fazer isso. Nesse momento que ela está trajetando pelos pulmões, elas podem causar uma pneumonia, porque elas vão traumatizar o pulmão, os alvéolos pulmonares, então ela pode causar uma pneumonia e hemorragias. E a pneumonia nada mais é do que a inflamação do órgão. Então, ó, volta do pulmão, aquelas que não perfuram o pulmão, voltam ao coração, caem na circulação e chegam ao sistema porta dentro de uma semana. Se tornam machos e fêmeas maduros. Então, o macho, gente, ele tem uma projeção no corpo dele que é chamado de canal ginecóforo. A fêmea, ela vai se encaixar ali naquele espaço. Aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, essa figurinha aqui do lado. Aqui a gente tem o macho e aqui a gente tem a fêmea. A fêmea é mais delgada, mais fina. Ela vai se encaixar nesse canal ginecóforo e ali ela vai viver feliz da vida, os dois, numa bela história de amor, ó, o macho e a fêmea. E nisso, quando eles estão maduros, eles vão migrar contra a circulação, porque o tegumento do macho, ele é cheio de espinhos. Lembra lá de facíola? Tinha um monte de espinhos? Também o tegumento desses indivíduos também tem espinhos, mas somente o macho. Por quê? Porque a fêmea ela fica dentro do canal ginecóforo. Então o macho e a fêmea juntos vão migrar contra a corrente e vão direto até as vênulas do reto. E lá naquela região que eu mostrei para vocês, a submucosa, eles vão colocar seus ovinhos. Aqui, ó, no sistema, nas veias mesentéricas do plexo hemorroidário. Bem, gente, eu falei para vocês que os vermes eles vão colocar os ovos nessa região da submucosa. E esses ovos eles migram, eles têm até 7 dias para migrar e cair na luz intestinal. Aqueles ovos, durante essa passagem de 7 dias aqui, nessa região do tecido, a formação da larva. Não há a formação da larva? Na formação dessa larva, ela vai liberando diversas toxinas. E essas toxinas são antígenos. E o organismo humano, ele reconhece esses antígenos e começa uma reação para a defesa do organismo. E como que o organismo vai se defender desses ovos? Vai produzir uma quantidade grande de tecido conjuntivo fibroso. Esse tecido conjuntivo vai circundar o ovo. A gente vê o ovo aqui, o ovo tem um espinhozinho, tá? Esqueci de falar para vocês lá atrás. Ele tem um espinhozinho. Ele vai circundar o ovo. Então esse ovo ele vai chegar a ter 100 vezes maior do que o tamanho dele. Vai formar um pseudotubérculo. E no final vai se transformar em um granuloma. Esse ovo, gente, consegue chegar à luz intestinal? Não. Houve uma reação do organismo contra esse ovo, né? Contra a manifestação, o passe, né? O transporte desse ovo até a luz intestinal. Ele não conseguiu chegar. Então ele se transformou em granuloma. Isso também acontece em ovos que voltam contra a corrente. Lembra que eu falei com vocês que alguns ovos também não, eles migram contrariamente? Então eles vão cair aqui na corrente sanguínea e vão migrar até o fígado. Quando eles chegam lá no fígado, ocorre também uma reação inflamatória no fígado e fibrose e formação de granuloma. Pessoal, o mais importante que a gente tem que saber durante a patogenia: vai ocorrer uma estenose das alças intestinais. Então, as alças intestinais elas não vão trabalhar corretamente devido à congestão. Vai ocasionar fibrose no fígado, por quê? Substituição por tecido conjuntivo, o parênquima hepático vai ser substituído
por tecido conjuntivo fibroso. Vai ocorrer rigidez das paredes vasculares. Tudo aquilo que eu falei para vocês lá atrás com fascícula vai acontecer aqui também. Então, rigidez das paredes vasculares. Rigidez das paredes, hipertensão dentro dos vasos sanguíneos. Então, vai ter uma dificuldade muito grande para passagem de sangue. Se tem dificuldade de passagem de sangue, ocorre a congestão e, obviamente, o edema, o inchaço daquele órgão. Então, você vai ter um inchaço no estômago, no intestino, no baço. Então, onde está presente os ovos que migraram contra a corrente e foram atingir outros órgãos, né? Ou aonde está presente os vermes causando problemas obstrutivos, uma grande quantidade de vermes e uma grande quantidade de ovos, a gente vai ter todo esse esquema acontecendo. E esse esquema ele vai levar ao aumento do volume do órgão. Então a gente vai ter mega estômagos, mega intestino, mega baço, ok? Então a gente vai ter a formação dos megas, megalia. E o diagnóstico, pessoal, para xistossoma? O diagnóstico é laboratorial, exame de fezes, tá? Então o exame de fezes simples, a biópsia daqueles granulomas e também métodos imunológicos, como ELISA, imunofluorescência, reação intradérmica, ok? A epidemiologia de xistossoma, da xistossomíase. É uma doença que está ligada à pobreza. Por quê? Porque se você tem o esgoto tratado, se você tem a coleta do esgoto, você não tem a contaminação dos riachos locais, você não tem a contaminação de lagos. Então, as pessoas que se banham nesses lagos ou trabalham nesses locais aquáticos, muitas lavadeiras, principalmente na região Nordeste, que a gente vê vários locais da região Nordeste, principalmente no sertão, no semiárido, locais de extrema pobreza. Então, você tem ali a coleta adequada do esgotamento sanitário, você tem uma diminuição, uma redução dos riscos de contaminação. Mas é uma doença ligada à pobreza. Então, as parasitoses, em geral, são doenças muito ligadas à pobreza e à miséria. Então, por isso que são chamadas também de doenças negligenciadas, tá? Negligenciadas. Mas a presença da xistossomose, ela está desde o norte, perpassando pela região central até a região sul do país. Com destaque aqui, gente, de endemicidade na região nordeste. Bem, para a ocorrência do xistossoma, né, da xistossomíase, presença de pessoas e animais contaminados, então que vão eliminar os ovos através das fezes. Então, um indivíduo que está contaminado trabalha numa roça e não tem fossa séptica para ele defecar, ele vai acabar fazendo o seu cocô ali na moita. Vamos imaginar aqui uma colheita de café, um morro onde planta café. Então ele vai fazer o seu cocô ali atrás da moita. Eu sei que você está rindo aí. Ele vai fazer o seu cocô, vai cagar ali atrás da moita. Pode ser que, se ele estiver contaminado, a chuva, se porventura chover, carregue esses ovos até um local que tem um banhado, né, uma lagoa, e esses ovos vão acabar contaminando o Bionfalaris, se ele estiver presente ali. Ou Bulinus eu coloquei aqui, mas é por causa das outras espécies de xistossoma, né? E essas coleções de água doce vão estar contaminadas com as cercárias e elas vão adentrar ativamente na pele do indivíduo que estiver se banhando ou trabalhando naquela água contaminada. Então ela está ligada diretamente aos hábitos higiênicos da população, como eu falei para vocês, principalmente devido ao esgotamento sanitário. Bem, pessoal, aí a gente finaliza a parte de xistossoma e a gente vai entrar na nossa última parte, que eu prometo que está acabando, de tênias. A gente vai falar das teníases, principalmente de tênia sólida e tênia saginata, e finalizando com equinococos. Bem,
As tênias, pessoal, são animais com corpo em forma de fita, são fininhas. Possuem uma região anterior, chamada de escólex, e esse escólex ele pode ter ganchos ou não, que são os espinhos. Esses indivíduos têm ausência de tubo digestivo, eles não têm tubo digestivo. Então a alimentação deles vai ser toda por difusão. Então existem vários poros no corpo desses animais, onde vai ocorrer a perfusão dos nutrientes e a trocas gasosas também. As larvas desses animais desses organismos possuem 6 ganchos, 6 espinhos. Então, por isso são chamadas também de larvas hexacanto. São de duas ordens: Ciclofilide, que vão estar incluídos Taenia solium, Taenia saginata e Echinococos granulosos. Então aqui a gente vê, ó, Taenia solium, ela tem espinhos, ó, chamado de rostelo, onde tem o espinho. As ventosas, aqui nessa região do escólex, que é a cabeça. Taenia saginata não tem espinhos, ó, só as 4 ventosas aqui no escólex. E Echinococos granulosos, que também tem espinhos, tem os ganchos aqui, o rostelo, as ventosas, um colo, o pescoço e as proglotes, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. E uma outra ordem que é chamada de Pseudofilídea. Um representante de Pseudofilídea é Diphlobotrum. Então a gente vai só dar uma pincelada em Diphlobotrum, principalmente em Diphlobotrum lato, que é um organismo que eventualmente acontece aqui no Brasil. Mas esses casos geralmente são importados. Pessoas que viajam para locais onde há o consumo de carne crua, de peixes, né, de peixes crus, elas podem se contaminar por essa tênia. Contrariamente de Ciclofilídea, esses indivíduos eles não possuem 4 ventosas. Ó. A gente vê aqui que aqui tem 4 ventosas. Ó, 4 ventosas. Nos ciclofilídeos. Pseudofilídea só vão ter 2 ventosas. Tá bom? Só 2 ventosas nessa região aqui. Esses indivíduos, as tênias, elas vão produzir, vão colocar seus ovos no intestino do animal parasitado. Esse ovo vai liberar uma larva, que é chamada de coracídeo. Aqui os 3 pares de espinhos, ó. Esse coracídeo ele vai infectar alguns crustáceos, tá? E esses crustáceos, eles vão ser, esse coracídeo vai se transformar em outro tipo de larva, que é a larva procercoide. E um peixe pode se contaminar alimentando-se desses crustáceos. Nos peixes, essa larva procercoide vai se transformar em larva plerocercoide. Essa larva plerocercoide vai se alojar na musculatura desses peixes. Se alojando na musculatura desses peixes, o humano, quando come a carne crua desse peixe, vai adquirir essas larvas. E essas larvas, ao chegar no intestino, elas vão se transformar em verme adulto. Bem, e a organização e fisiologia dos cestodas em geral? Bem, os cestodas têm uma escólex, que é essa região anterior, que é a cabeça. Essa cabeça ela é destinada à fixação, possui 4 ventosas. Na frente possui um rostelo, que é formado por vários ganchos. Como eu falei para vocês antes, a Taenia solium ela possui vários ganchos no rostelo, já a Taenia saginata não possui. Possui uma região intermediária que é o colo, que é uma zona que está em constante crescimento. Próximo ao colo nós vamos ter o estróbilo, que vai corresponder ao corpo do animal. Ali já começa a se reconhecer os órgãos sexuais. E a proglote, que é o conjunto de órgãos reprodutores. São hermafroditas e possuem protandria. O que é protandria?
Os órgãos masculinos se desenvolvem primeiro do que os femininos. Desculpa, tá, pessoal? Porque a minha voz agora já tá indo pro saco. Bem, como eu mostrei para vocês, na região anterior do escólex a gente vai ter o rostelo, que ele é repleto de ganchos, o colo, que é uma região de desenvolvimento, e as proglotes. Então a gente vai ter as proglotes maduras, mais para o final, que são as proglotes que têm os órgãos reprodutivos, né? Que as proglotes começam a se maturar, e a partir que vai chegando ao final, essas proglotes se tornam proglotes grávidas, cheias de ovos. Quando a gente observa a anatomia das proglotes, a gente vai ver que ela possui um útero, um ovário e as glândulas vitelínicas, e os testículos na região periférica. Ali só para evidenciar as proglotes. Essas proglotes, gente, como elas estão muito próximas, como elas possuem aqui um poro genital, elas podem trocar espermatozoides. Os espermatozoides podem entrar aqui através desse poro genital e fecundar a parte feminina. Aqui é um outro tipo de verme, que é o equinococo. A gente vê os cólicos aqui, a cabeça, as quatro ventosas, o pescoço e as proglotes. O estróbilo corresponde à parte do pescoço para baixo, até o final do corpo. Aqui só para mostrar também as ventosas novamente e os ganchos que estão ali presentes no rostelo. Bem, pessoal, como eu já falei para vocês, a presença do útero, o ovário e as glândulas vitelínicas, e tudo que a gente observa aqui, esses pontinhos na periferia, são os testículos. A proglote grávida, cheia de ovos, então os úteros, aqui é o útero, ó, várias ramificações do útero, repleto de ovos, ok? E a proglote madura, ela é muito mais comprida do que larga. A fisiologia desses organismos, né? A absorção dos componentes nutritivos através dos poros, então o tegumento dele é cheio de poros, então os poros eles são instrumentos para a entrada de nutrientes. Eles vão utilizar gás carbônico como fonte de energia, né, para produção de energia. São indivíduos anaeróbicos, mas também podem ser aeróbios. E os poros aqui no tegumento, como eu falei para vocês, que vão ser necessários para toda a fisiologia desses organismos. Bem, as tênias do homem. As tênias que vão parasitar o homem como hospedeiro definitivo, nós vamos ter a tênia sólio e a tênia saginata. Elas pertencem à família Tenidae, são do gênero Taenia, da classe Cestoidea, da subclasse Cestoda, a ordem Cyclophilidae, da superfamília Tainoidea. A gente consegue também identificar a tênia sólida da tênia saginata através das paredes do útero. Então a gente vê que o útero de tênia sólio, ele é mais, quando ele está maduro, ele é mais difuso. E da tênia saginata a gente vê uma ramificação mais dicotômica, mais certinha. Bem, a tênia saginata ela é eliminada das fezes, assim como a tênia sólida. Porém, a tênia saginata ela tem uma musculatura mais desenvolvida, então as proglotes acabam saltando do ânus, né, da região do perianal. Então a gente observa a tênia saginata do indivíduo contaminado, do indivíduo parasitado. Se você observar a região anal dele, logo pela manhã você vai ver as proglotes se movimentando. Tanto que existe um teste que é o teste da fita. Você pega uma fita de durex e cola na região anal. Depois que você tira a fita, você vê os ovos ali. Semelhante ao que acontece com heteróbios. E a tênia sólio, ela não possui esse desenvolvimento todo da musculatura, né? Então ela é expulsa passivamente através das fezes.
Bem, os ovos desses indivíduos, eles são compostos por 5 camadas. Então, a gente vai ter uma membrana embrionária ou membrana oncosferal, que é a membrana mais interna, aquela que vai envolver o embrião. Um embriófero, que é espesso e queratinizado. Ele tem uma estrutura radial, vou mostrar para vocês. Uma camada vitelina ou blastoderma, gelatinosa, para nutrir o embrião. Uma membrana subcapsular, fininha. E uma cápsula mais externa, que é chamada também de córeo. Quando as proglótides estão maduras, essas 3 camadas mais externas se desintegram. E o que a gente observa na microscopia justamente é a membrana que vai envolver o embrião e essa camada mais externa aqui, que é a segunda camada, na verdade, né, que é o embrióforo. E esse embrióforo, ele é estriado, são várias estrias, ó, ele é radial. Então ele é unido por uma substância cimentante. Se a gente observar aqui, ele tem vários raios, ó, a gente observa ele na microscopia. Ele é formado por quitina e uma substância cimentante que vai unir esses raios, ele é radial. Então, na verdade, o que a gente observa são só 2 membranas. As outras 3 foram perdidas. Né? 2 envoltórios, na verdade, né? Os outros 3 envoltórios foram perdidos. E o embrião é hexacanto, porque ele tem 3 pares de ganchos. Quais são os tipos de larvas presentes nas tênias, né, nos tenídeos? A gente vai ter a larva do tipo coracídeo, que é essa larva aqui ciliada. De onde que é, gente, esse coracídeo que eu falei para vocês? De Filobótrio. É aquele que vai parasitar os crustáceos. A larva procercoide, que está parasitada no crustáceo de Difilobótrio, né? No caso a larva de Difilobótrio. O peixe, quando se alimenta do crustáceo que adquire essa forma procercoide, vai se transformar em outro tipo de larva, plerocercoide. Temos a larva do tipo cisticerco, com escólex invaginado para dentro de uma cápsula gelatinosa. A gente tem o tipo cenuro, que são vários escólex, né, várias cabecinhas aqui apontando para dentro de uma cápsula. Uma larva chamada de estrobilocerco, que é um indivíduo evaginado, praticamente um indivíduo quase da forma adulta, né, praticamente bem parecido. A larva cisticercoide, que a gente vai ter aqui o escólex invaginado também, né? E as idátides, que é o ciclo cisto idático, que vai acontecer em equinococos, que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Eu vou detalhar ele mais para frente. Ali só para evidenciar os escólex, que estão internos. Aqui o cisticerco. Então a gente tem 2 tipos de cisticerco. Cisticerco celulose, presente em tênia sólio, e cisticercos bovis, presente em tênia saginata. Aqui o cisticerco com o escólex invaginado, depois, quando ele está no intestino, sob a ação das enzimas digestivas, ele vai se evaginar para se transformar em verme adulto. Aqui são os cisticércos quando a gente observa ele in natura também. Ó. Aqui ele está com a cápsula com líquido viscoso e os escólex invaginados. Bem, qual é o ciclo da tênia saginata e tênia sólida? Praticamente é o mesmo. Tá? Você vai mudar em alguns detalhes. Então vamos começar aqui com o homem já parasitado, como hospedeiro definitivo. Então o homem parasitado com a tênia, com a tenísia, seja ela tênia sólida ou tênia saginata, então, a tênia saginata aqui, a tênia sólida. A tênia sólida, lembrando que ela tem um rostelo com espinhos e a tênia saginata não tem. Ele vai liberar nas fezes as proglótides maduras, repletas de ovos. Essas proglótides maduras vão liberar os ovos. Esses ovos, lembra que eu falei que é radial? Um embrióforo radial. Então, eles vão ser liberados nas fezes, vão contaminar o ambiente. Contaminando o ambiente, ruminantes podem se alimentar da pastagem que esteja contaminada com os ovos.
No caso dos ruminantes aqui, a gente vai ter tênia saginata. E no caso do porco aqui, nós vamos ter tênia sólia. Não quer dizer, pessoal, que o porco não possa se contaminar com tênia saginata e o mesmo acontecer com o bovino, se contaminar com tênia sólia. Quando ele adquire o ovo, quando ele se alimenta de algum alimento que esteja presente o ovo, esse ovo, quando chega no intestino, esse embrióforo vai se desfazer e vai liberar a larva hexacanto. Essa larva hexacanto vai ser liberada, vai perfurar o intestino, vai cair na corrente circulatória e vai se alojar nos tecidos. Então, em vários tecidos e órgãos, musculatura principalmente nos tecidos que têm uma grande quantidade de oxigênio, que são, por exemplo, o masseter, que vocês lembram aí de anatomia, né? São esses músculos da bochecha aqui, né? E eles podem se alojar também em outros órgãos, como o pulmão. E o homem, ao comer a carne mal passada, contaminada desses animais, adquire a parasitose. Aí ele vai adquirir quem? O cisticerco, que está onde? Presente nas fibras musculares desses animais. Quando ele adquire o cisticerco, quando chega lá no intestino, pela ação dos sucos intestinais, vai liberar, a larva vai se evaginar e vai dar origem à tênia adulta. Agora, o homem também pode se transformar em um hospedeiro intermediário. Quando ele adquire, quando ele se alimenta do ovo, quando ele se alimenta do ovo, a mesma coisa que acontece com o porco e com o bovino vai acontecer com ele. O embrióforo vai se desintegrar, vai liberar a larva, vai perfurar o intestino, vai cair na corrente sanguínea e o cisticerco vai se alojar nos tecidos. Ocasionalmente, quando é o homem e quando é os canídeos, os cães, esses cisticercos, eles têm preferência pelo cérebro. Então eles vão se alojar no cérebro. Então vai ocasionar a famosa cisticercose, neurocisticercose, que é o cisticerco presente no cérebro, na região cerebral. Então aqui a gente vê, ó, o cisticerco com escólicos invaginado, sob a ação dos sucos gástricos e biliares e vagina. Bem, a teníase é de ocorrência mundial, também está ligada à pobreza. A contaminação pela ingestão dos xixi-secos presente na carne, mal passada, de bovino ou de suíno. A sintomatologia, né? Cólica, diarreia, bulimia, anorexia, emagrecimento, apetite aumentado, prurido anal, porque aquela coceira anal, porque a proglote fica ali caminhando, né? Principalmente de tênia saginata, né? Que tem aquela musculatura bem desenvolvida. Dores abdominais, redução da secreção gástrica e por algumas vezes apendicite, porque o verme ele pode se alojar no apêndice, né, nos secos. A ação mecânica desses indivíduos, né, no intestino pode causar traumas. Ação exfoliativa também, porque eles também vão competir com os nutrientes do hospedeiro ali no intestino delgado, né, por osmose, que vai passar pelo tegumento. E ação tóxica porque eles também vão liberar toxinas que vão ser antígenos para o organismo parasitado. Como eu falei para vocês sobre a neurocisticercose, a gente observa vários cisticercos alojados no cérebro. Tá vendo? Vários. Aqui o cisticerco alojado na musculatura. Ó. Lembra que eu mostrei para vocês lá? Aquela vesícula com escólicos invaginado. Aqui, ó, a vesícula e o escólicos invaginado. Pode se alojar em vários locais, falei para vocês. Na língua, ó, um cisticerco na língua. Nos olhos. Ó. Quando o cisticerco se evagina aqui na região ocular, ele pode causar um trauma e pode ocasionar a cegueira, ele vai destruir o nervo óptico. Ele pode se alojar na região óssea,
Então, vários locais ele pode se alojar. Então, no olho ele vai causar atrofia do nervo óptico, tá? O diagnóstico que eu falei para vocês da fita, pelas superfícies, né? A pólise é a ruptura das proglotes. Então, elas vão agarrar na fita, pode ser feito pelo método da fita. As superfícies abertas, porque da proglote pode ocasionar uma hérnia e escapar muitos ovos dentro do intestino mesmo. Aí pode acontecer do indivíduo se autocontaminar e dar origem aos cisticercos que vão se espalhar pelo organismo. O diagnóstico também pode ser feito através do mecanismo de encontro de ovos nas fezes, pelo exame de fezes normal, método de Hoffman. E aqui eu falei para vocês as proglotes grávidas na região anal, perianal. Bem, pessoal, e agora a gente vai entrar no último assunto, que é o gênero Echinococcus. É uma tênia também, é um parasita habitual de cães, em zonas de criação de ovinos, porque os cães vão se alimentar de ovinos. Os ovinos contaminados com as idátides, que são as larvas. Lembra que eu falei que é cisticerco no caso das tênias, lá das tenídeos? Nesse caso do Echinococcus, a gente vai ter as larvas chamadas de idátides, que são as mesmas vesículas, só que são um pouquinho diferentes. Aliás, bastante diferentes. E quando o animal, o cão, se alimenta das vísceras contaminadas com essas vesículas, ele contrai a parasitose, que é a teníase, que é o Echinococcus, a equinococose. Bem, esse é o Echinococcus, a gente vê o Scolex aqui, ó, com ostelo, tem vários espinhos, as ventosas, o colo. Aqui a gente já vê a região do estróbilo, então a gente vê as proglotes, ó, uma proglote jovem, uma proglote madura, com os órgãos sexuais, e uma proglote grávida, com o útero repleto de ovos. Aqui é uma foto já na microscopia. O verme adulto nas milosidades do intestino. Eles vão se alojar na glândula de Habercom. E o ciclo vital dos equinococos. Como que é? Então, tênis hermafroditas também, do mesmo jeito que tênis saginato e tênis sóleo. Também as proglotes são eliminadas através das fezes do animal parasitado. E no intestino dos herbívoros, que vão se alimentar de alimentos contaminados com esses ovos, as oncosferas vão se libertar e vão atingir, né, as mucosas do pulmão e do fígado. E a fase assexuada, né, do ciclo do Echinococcus vão se desenvolver a partir da formação do cisto hidático, que é aquela vesícula, com suas cápsulas com escólicas no seu interior. Então, vários escólicos, várias cabecinhas dentro daquela cápsula. Vão se transformar depois em pequenas tênis, se as vesículas parasitadas forem ingeridas por hospedeiro definitivo, no caso o cão, né, ou o homem, comer carne mal passada. A duração do parasitismo em cães geralmente dura 3 a 4 meses, o homem também, se por acaso for contaminado. Então aqui a gente vê o ciclo, ó, o cão contaminado libera os ovos nas fezes, os animais se alimentam da alimentação contaminada com aqueles ovos, os ovos vão libertar a larva vai cair na corrente circulatória, vai atingir vários órgãos, onde elas vão se fixar e vão dar origem às vesículas hidátidas. Esses animais vão ser abatidos e as vísceras vão alimentar os cães novamente e eles vão adquirir a teníase. E o homem da mesma forma, também pode adquirir teníase através da alimentação da carne mal passada, ou ele pode também desenvolver as hidátides, que são as vesículas em vários órgãos do organismo humano. Bem, qual é a morfologia da larva hidátide, então? Ela vai possuir uma membrana cuticular anista, então essa membrana ela é uma membrana estratificada. Quando eu falo anista é porque ela não tem uma constituição certa assim, de tecido conjuntivo, fibroso, tecido conjuntivo. Não existe uma
configuração correta. Então, a gente chama de membrana cuticular anista. E é o elemento fundamental da hidátide, né? É uma membrana germinativa, uma membrana germinativa prolígera. Aqui é que vai dar origem aos escólex. Na verdade, gente, eu vou me desculpar vocês aqui, que eu coloquei aqui, só que isso aqui é aqui embaixo, tá? Que é membrana germinativa prolígera, que é a parte fundamental da hidátide, que vai dar origem aos escólex. Porque na hora de configurar, é uma coisa, né? Na hora que a gente coloca aqui para mostrar a vocês, ela mudou aqui, sem querer, tá bom? Mas isso aqui é aqui embaixo. A membrana germinativa é o elemento fundamental da hidátide, porque aqui vai dar origem aos cistos, a várias cabecinhas dos escólex. Então, ó, as vesículas prolígeras estão presas a membranas germinativas através de pedículos. Ó, elas vão se prender à membrana germinativa, aqui é de membrana germinativa, aqui é a cápsula anista, membrana anista, e aqui é uma reação do organismo hospedeiro. Então, ele vai sintetizar tecido conjuntivo fibroso, que vai envolver essa cápsula. E aqui, na vesícula prolígera, vai dar origem a uma outra membrana com vários protoescólex brotando dessa cápsula. E isso aqui é o cisto hidático, que a gente chama já de cisto hidático. Então a gente vê vários protoescólex, vários escólex dentro dessa vesícula, saindo dessa membrana prolígera. Ó, membrana prolígera que saiu daqui, ó, assim, tá? Brotou daqui por brotamento, deu origem a essa cápsula. Dessa cápsula aqui deu origem a vários escólex, que é a cabeça do verme. Dentro desse cisto, a gente tem um líquido, que é chamado de líquido hidático, e também uma quantidade chamada de vários grânulos, que são as areias hidáticas. O que são as areias hidáticas? São fragmentos de vesículas que foram perdidas, elas ficam aqui dentro retidas, e protoescólex que se libertam aqui, não estão mais presos à membrana germinativa aqui, a camada germinativa, se liberam e ficam aqui livres nesse líquido hidático. Bem, qual é a patogenia? No hospedeiro definitivo, geralmente ele é sintomático, ateníase. Em infecções maciças, quando tem várias tênias, pode ocorrer episódio de diarreia catarral com muito muco, né? E pode ser hemorrágica também. Mas no hospedeiro intermediário, os sintomas são relacionados ao tamanho da vesícula, se ela é pequenininha, se ela é grande, e aonde ela está alojada. Por quê? Porque o maior problema é que essas vesículas elas vão crescer de tamanho com o passar do tempo. Quando o homem é parasitado, geralmente o homem se parasita, ele se contamina na infância. E com o passar dos anos, ele só vai descobrir lá na vida adulta. Por quê? A vesícula vai crescendo de tamanho. E como é assintomático, quando ela cresce de tamanho, ela ocupa um órgão com um tamanho grande, ela começa a comprimir, fazer compressões nesse órgão. E ela começa a causar problemas. Aí que o indivíduo vai descobrir que ele está parasitado por equinococcus. Na verdade, ele não está parasitado com a tênia equinococcus, ele está parasitado com a vesícula hidátida, né? Com a larva hidátida. Então, a hidatidose, que já é a doença, a patogenia, ela pode ser hepática, pode se alojar a hidátide no fígado. Então, nos animais vai causar ruminação alterada, diarreia, emagrecimento, hepatomegalia também, porque ocorre uma reação do organismo contra aquela vesícula. A hidatidose pulmonar pode ocorrer tosse, taquipneia, dispneia, que é a respiração fica descontrolada. E na hidatidose óssea, quando a ocosfera se localiza no osso, a capacidade expansiva dela é limitada, porque o osso é um órgão compacto, duro. Então ela vai crescer até certo ponto e ela vai acabar comprimindo ali e ficando compacta ali dentro daquele osso, daquela estrutura.
Pode ocorrer também degeneração da hidátide com calcificação, como o organismo está se reagindo contra aquela hidátide, ele vai sintetizar uma quantidade grande de tecido conjuntivo fibroso e automaticamente passa para calcificação, formando um granuloma. E se por acaso o cisto hidático se romper, lembra que eu falei que tem uma areia no líquido hidátido? Isso é um grande perigo, porque pode ocasionar choque anafilático. Porque imagina a quantidade grande de antígeno que tem ali. Quando é liberado, gera uma reação de analafixia. Então, o choque anafilático leva o indivíduo à morte. Pode levar o indivíduo à morte. Né? Muitas vezes, em muitos casos, acaba levando. Se esse cisto se romper. Agora, gente, isso é muito importante porque em humanos a gente vê as idades crescendo muito. Então aqui a gente vê uma idade grande ó, no pulmão. Então aqui a gente já vê várias idades, ó, o tamanho dessa idade. Agora, nos animais de produção, por exemplo, o porco, o suíno. Nos suínos, ela não vai crescer muito, porque os suínos são abatidos em 6 meses. Então, você não vai ter um suíno com 10, 20 anos. Um crescimento grande de uma idade, certo? Agora, humanos, não. Agora, a humana ela pode se alojar em vários órgãos, como eu falei para vocês, no pulmão, no coração, no fígado, no cérebro. Então, é um grande problema. Ela cresce, comprime o órgão. Bem, o diagnóstico ele é pouco elucidativo porque os sinais clínicos são muito poucos. Laboratorial, se tem desconfiança, fazer a pesquisa dos ovos nas fezes dos cães daquela propriedade, porque os cães eles podem, são disseminadores da doença. Métodos imunológicos, necrópsia, depois que o animal morre. Então, suíno, por exemplo, um bovino que esteja contaminado, somente no abatedouro, no matadouro que vai conseguir observar. E humanos, através de diagnóstico com imagem. Mas é muito inconclusivo, porque quando você faz uma radiografia de um órgão que pode estar com cisto, aquilo ali pode ser confundido com uma massa tumoral, então é um problema grande. Então, em humanos é mais problemático ainda. O teste imunológico acaba sendo uma escolha interessante. E o processo para retirada é só cirúrgico. E, antes de finalizar, existe o ciclo silvestre também, que pode ser mantido entre herbívoros, que estão ali presentes, e carnívoros também naquela região. Então a gente tem aí raposas que podem se alimentar de carne de herbívoros que porventura estejam contaminados com as idades em seus tecidos. E é isso, pessoal. Eu agradeço a vocês por ter passado esse tempo aqui comigo. Foi muito penoso, porque eu não gosto de gravar aula. É horrível. Eu gosto muito mais de estar ali com vocês. É muito mais interessante a gente dialogando do que fazer esse monólogo. Mas eu agradeço a vocês. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar na sala 20 e 21 do LBCT. Meu e-mail está disponível aqui também. Tá bom, pessoal? E a bibliografia que eu utilizei está aqui, está disponível também. Foi o Moacir Freitas, que eu utilizo bastante. E um relato clínico ali de um cisto hidático, daquela membrana hidática que eu mostrei para vocês ali. Eu tirei desse artigo aqui do Chiatone. Ok? Muito obrigado, pessoal. Vou finalizar aqui para disponibilizar para vocês. Muito obrigado. E a gente se vê daqui a alguns dias com díptera. Tá ok? Até lá. Forte abraço.